Сейчас мы находимся в Донецкой Народной Республике. Сюда съехались добровольцы со всего мира защищать народ Донбасса. В частности, из Бразилии, Америки, Франции и прочих стран. Сейчас мы познакомимся с одними из них. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, о себе. Please tell about yourself. I am Dmitry, I'm from Brazil, Amazonka. Оказывается, Дмитрий, твоя левая позывная. Родом от Амазонка. I'm 19. I'm here 2 months and some days. You here to what? 2 months. Ага. Сейчас он 19 лет. Он здесь, на Украине, уже 2 месяца. Что сподвигло тебя поехать сюда? What made you come here to fight for the Donbass? Well, for the same reason. We have the same enemy, so I have the opportunity. I also have my friend Rafael. It's my commander. Это одинаковая причина. У нам есть... С Рафаэлем одинаковая причина, да. С командиром. Да. Вы за компанию поехали, да? Да. Он знает Рафаэль, и он поехал здесь, потому что у них есть одинаковые, как враги. А кто вы по национальности? У вас есть русская кровь? Do you have Russian blood in your veins? No. Нет. Вы чистокровный бразилец. You're 100% Brazilian. Some percent Italian. He has some Italian blood also. Служил в бразильской армии? Have you served in the Brazilian I army? studied 3 years in military school. Он учился 3 года в бразильское военное училище. 3 года в бразильском военном училище, Да. И как тебе на Донбассе? How do you like it here in Donbass? What I like? What I like in the bus? Yes. Maybe. No, how do you feel all this time in the bus? What are your feelings? I feel good. I have my commanders like my brother, so nothing bad when we are together. Он чувствует себя очень хорошо. Он здесь со своими друзьями, они как братья. Он чувствует себя очень хорошо с ним здесь, с подразделением. Спасибо. Давайте теперь познакомимся со вторым бойцом. Представься, пожалуйста. Please say your name. My name is Rodolfo. Рудольфа. Рудольф. Ага. Как давно ты находишься на Донбассе? How many months are you here in Donbass? 6 meses. 6 months. Полгода. Да, полгода. И как ощущения? Как тебе вообще тут? How do you like it here? Como você se sente aqui? Are people friendly or not? Bem tranquilo. He feel no worry. He feel okay. It's good. Он все в порядке. Здесь все спокойно. Насколько я знаю, ты получил ранение. You were wounded in battle. Levemente. Easy hurt. Он был чуть-чуть ранен только. А расскажи, при каких обстоятельствах ты получил ранение? How did you get? Eu machuquei. Fui numa missão e eu acabei machucando minha perna. He was in a mission. He hurt the leg, but como tu machucou? Eu tava fugindo de uma chuva de morteiro e a minha perna entrou dentro do buraco e deu uma torcida. He was run away of the artillery, which was falling a rain of artillery, and his leg went to inside of a hole. Он бежал, когда был артиллерийский обстрел, очень быстро бежал. И вы знаете, были разрушения здания, и он просто наранил свой ноги. И сейчас все хорошо, ты снова в строю. Now everything is fine. You're now in the unit. Agora tá tudo ok? Tá tudo bem na unidade? Sim, tá tudo ok, sem nenhum problema. Tudo ok? No problem. Что тебя сподвигло поехать сюда? What made you come here? Eu era um profissional militar.
lugar e a única forma de eu ajudar a população aqui era oferecendo minha especialidade. When I was military in Brazil, we thought the only way to help the people here was giving his military experience. Он был профессиональный солдат, и он думал, что единственный метод, он может помогать людей Донбасса, это со свой военный опыт. То есть он решил применить свой военный опыт, чтобы помочь людям Донбасса? Да, это правда. Какую ты находишь обстановку тут на Донбассе? Как себя проявляет украинская армия? How do you feel about the situation here? How do you feel about the Ukrainian army? Como você se sente sobre a situação daqui? Como você se sente sobre o exército ucraniano? Eu vejo o exército ucraniano como tá bem desmoralizado e muitas pessoas ainda lutam do outro lado lá com receio de ser preso ou de alguma penalidade assim por deserção. The Ukrainian army is really unstable. The people on the other side they fight afraid of something. They want to desert. They want to fight. Он думает, что украинская армия очень нестабильная, у солдата есть большой страх, у них вообще есть желание дезертировать. Они не так мотивированы, как нам. У нас есть большая мотивация, а у них просто есть большой страх, и они просто хотят дома. Вот как. Какие еще интересные случаи вы можете рассказать за время пребывания тут? Please tell us some interesting events from your stay here. Contar alguma coisa interessante do que já aconteceu aqui. Aqui já aconteceu muita coisa, já vi bastante pessoas mortas, feridas e eu já saí já debaixo de fogo inimigo para prestar socorro e nada me assusta aqui. O clima nunca foi dos melhores, apesar desse cessar-fogo aí, a artilharia ucraniana ainda continua atirando e eu gosto de combate e eu vou continuar até o final da guerra. O Garba tem encurtado isso. Concrete. She said the interesting thing is here is many things happen, like many things interesting, like they see people dead, like if you no legs, no arms, the artillery, and even there is the priest treatment. They still the Ukrainian artillery is still working, really heavy, and he wants to fight until the end. Он сказал, что сейчас он не помнит никакой конкретный интересный случай, но здесь каждый день интересный. Каждый день ты смотришь людей погиб, людей без ноги, без руки. Каждый день украинская артиллерия работает. Здесь каждый день интересный. Спасибо. Ну, в общем, в общих чертах мы вас познакомили с данными бойцами. Всего доброго. Se o povo não quer saber, eu quero saber tudo. A Ucrânia, cara, eu falei pra você que eu não tô entendendo nada na Ucrânia. Se da Síria eu já não tá entendendo nada, na Ucrânia então eu tô mais perdido ainda. Eu fiquei no Winter Fire, meu filho. Ah, da Ucrânia? O Maidan já ficou legal, todo mundo tá bom. Tem lá uma guerrinha lá no fundo, lá, porque o final do Winter Fire é assim, né? Ah, a democracia venceu. E no finalzinho, tem uma guerrinha lá, tem um conflitozinho lá, uma coisa boba lá que tem lá pro lado do oeste, pro lado do leste lá, mas é coisinha, isso é besteira. Então, é assim, é essa a minha perspectiva da guerra na Ucrânia. Eu não tô entendendo mais nada, velho. Então, assim, dá uma clareada na situação, como é que tá a bagaça, porque eu fiquei. Vamos começar pelo começo, então. Vamos lá. Vamos começar pela Maidan lá. Houve essa Maidan aí, foi mais daquele tipo, desses protestos que são financiados de fora, né?
o Jorge Soros financiou o movimento de oposição na Ucrânia desde antes do fim da União Soviética, né? Um dos que financiaram movimentos lá para tirar a Ucrânia da esfera da Rússia. Isso aí não é teoria da conspiração, né? 9 entre 10 teorias da conspiração tem esse Jorge Soros no meio, mas nesse caso é verdade, porque ele próprio admitiu isso, tem uma entrevista à Globo News que ele mesmo fala que financiou lá a oposição na Ucrânia para tirar a Ucrânia da órbita da Rússia. E teve esses protestos lá que foram encabeçados pela extrema-direita, formados por um grupo nazista setor-direita, inclusive nesse documentário aí da Netflix, eles mostram essas bandeiras nazistas, mas obviamente não dizem que são bandeiras nazistas, né? Que a imprensa internacional criminosamente mostra bandeiras nazistas na Ucrânia o tempo todo, não dizem que bandeiras são essas. É um absurdo isso, ainda mais na época da informação, né? Que as pessoas podem pesquisar esses tipos de coisa na internet. Para quem não sabe, a bandeira nazista da Ucrânia, do Partido Nazista da Ucrânia, é uma bandeira que é azul e tem uma mão amarela, azul e amarela, que no caso são as cores da bandeira da Ucrânia, né? Mas essa bandeira é azul e tem uma mão amarela com 3 dedos assim levantados. Eu não sei exatamente para que serve, que quer dizer esses 3 dedos, mas essa é a bandeira do Partido Nazista. Tem uma bandeira lá que é uma bandeira vermelha e preta, que é a bandeira lá do setor-direita, que é o grupo paramilitar neonazista lá. Então, eles tomaram o poder lá e ocuparam altos cargos do governo, na primeira junta que foi implantada lá. Mas, só voltando um pouco, bem antes deles conseguirem dar esse golpe lá, que expulsou o Yanukovych, o presidente pró-russo lá, Yanukovych, do poder, esses nazistas já haviam cometido massacres lá, que eles mataram várias pessoas que estavam no protesto lá contra o golpe, e quando essas pessoas estavam voltando para casa, pessoas que foram da Crimeia de ônibus para Kiev, quando eles estavam voltando, eles estavam numa região chamada Korsun, e que lá eles foram obrigados a sair do ônibus, e aí os ônibus foram incendiados e eles mataram muitas pessoas lá, fuzilaram pessoas lá, obrigaram a comer caco de vidro, quem não quisesse morrer era obrigado a comer caco de vidro dos ônibus. E esse aí foi o chamado massacre de Korsun, né? Isso aí foi uma das coisas, inclusive, que deu força mais para as pessoas da Crimeia se rebelarem. Obviamente não foi somente por isso que as pessoas da Crimeia decidiram pedir ajuda da Rússia para serem reincorporadas à Rússia. Obviamente que há um ganho econômico, já que a Ucrânia é um país falido e a Rússia está numa situação muito melhor, embora também não esteja numa situação boa, está numa situação muito melhor do que a Ucrânia, que é um país falido. Então, teve vários motivos para que a maioria da população da Rússia lá achasse melhor fazer esse referendo de reincorporação para a Rússia. Depois disso, o que houve? O Putin, lá de um modo bastante esperto, lá, ele conseguiu salvar o presidente pró-russo Viktor Yanukovych, que ia ser fuzilado lá numa emboscada que fizeram para ele. Ele conseguiu salvar, isso está no documentário aqui no meu canal, a Crimeia volta para casa, depois vocês dêem uma olhada aí. Ele conseguiu salvar e, além disso, ele conseguiu colocar lá as forças especiais para retomar a Crimeia. Foi um pouco mais fácil porque a Ucrânia tinha um acordo de ter uma base russa lá, já que a Crimeia é uma parte que foi dada foi dada pela União Soviética para a Ucrânia. A Crimeia foi cedida que era da Rússia, foi cedida para a Ucrânia, por isso que a maior parte da população lá se vê mais próxima à Rússia, porque isso foi acontecido na década de 50, né, de 1950, ou seja, praticamente foi ontem em termos de história. E aí essa população conseguiu se separar, houve esse referendo lá, as forças russas ocuparam essa região. E aí, o que aconteceu? Como retaliação,
como uma forma de provocar a Rússia, houve o chamado massacre de Odessa, que foi em 2 de maio de 2014, quando manifestantes contra o golpe estavam se manifestando em frente ao sindicato de Odessa, e esse sindicato foi cercado, e esses neonazistas do setor direita, que estavam lá em peso, nessa região de Odessa, eles cercaram aquelas pessoas, obrigaram elas a entrar no sindicato, e atiraram fogo no prédio do sindicato, matando mais de 50 pessoas lá dentro, inclusive idosos, muitos idosos e crianças também morreram nesse massacre, incluindo uma mulher grávida lá que não morreu e foi enforcada, não morreu no fogo e foi enforcada com fio de telefone. E todos eles gritando glória à Ucrânia, esses nazistas gritando glória à Ucrânia. Então esse foi o massacre de Odessa. E logo depois, no 9 de maio de 2014, houve o massacre de Mariupol, que foi quando esses nazistas começaram a atirar nas pessoas que estavam comemorando a vitória da União Soviética contra a Alemanha nazista, em 9 de maio, na cidade de Mariupol, no leste da Ucrânia, e que e foram fuzilados, foram baleados no meio da rua também. Havia policiais ali que se recusaram a atirar os policiais da própria cidade de Mariupol se recusou a atirar nesses manifestantes, então esses grupos paramilitares bombardearam a delegacia e matando esses policiais também lá dentro da delegacia. Esses policiais se recusaram a atirar nos manifestantes. Mas o que? Houve também, depois disso, houve uma coisa que aí, pelo que eu vejo nos documentários, o governo russo não teve participação nisso, foi uma coisa mesmo da própria população, que é a população do Donbás, que viu que a região lá na Crimeia havia se rebelado, e aí eles imaginaram que, se rebelando também, a Rússia ajudaria e tudo acabaria bem, como ocorreu na Crimeia. Inclusive, um dos primeiros que organizou a rebelião, eles foram foi o Igor Strelkov, que ele saiu da Crimeia, e um grupo de 50, acho mais ou menos 50 homens, ele entrou na região de Donetsk e entrou na cidade de Slaviansk, né, se estabeleceu lá e começou a formar uma milícia lá, e aí deu força para que o povo lá tomasse as regionais, né, que seriam os governos, a sede dos governos, né, nas províncias lá, e tomaram lá, estabeleceram repúblicas populares, né, se autoproclamaram a independência com o próprio estabelecimento de referendos, igual aconteceu na Crimeia, só que nesse caso aí, como eles não estavam protegidos, muitas pessoas que foram votar nesse referendo foram baleadas, foram fuziladas pelos soldados ucranianos lá nessas regiões. De qualquer forma, o referendo foi feito, mas, como eu falei, eles esperavam, assim, a população de lá tinha na cabeça uma Rússia imaginária que iria proteger eles de tudo e de todos, bastando fazer um referendo. A realidade foi bem diferente. O governo russo não quis, no primeiro momento, se envolver na libertação dessas regiões. Aí você pode decidir por vários... É difícil você saber, né? A gente não sabe o que passa na cabeça do Putin, se ele achou que isso poderia causar uma guerra mundial, ou se ele simplesmente só queria a Crimeia, ou se não daria para fazer no Donbás a mesma coisa que ele fez na Crimeia, porque, sei lá, eu não sou estrategista militar, poderia ter perdido o elemento surpresa, poderia prejudicar mais ainda a Rússia na questão internacional, não haveria justificativa para isso, enfim. Mas, de qualquer forma, a Rússia manda ajuda externa, né? Ajuda por meio de armamentos e por meio de ajuda humanitária mesmo, né? Para essas regiões autoproclamadas de Donetsk e Lugansk. E ela também deixa as portas abertas para que voluntários passem da Rússia para a Ucrânia, ali nas fronteiras, para poder ajudar aquela população lá. Então, quer dizer, há muitas
questões com relação ao fato da Rússia não ter entrado. A verdade é que o exército ucraniano continuou bombardeando as áreas civis lá. No começo dos bombardeios que eu acompanhei em 2014, era uma coisa absurda, assim, que a imprensa inteira estava lá acompanhando, na Ucrânia, né, acompanhando os eventos lá pós-Maidan, e quando a matança ficou aberta por parte do governo ucraniano, simplesmente a imprensa parou de se falar da Ucrânia, não se ouve mais ninguém falar da Ucrânia, exatamente para esconder tudo isso que estava acontecendo. Aí eu volto aqui até a falar da comparação com a Síria, né, para você não cair nessa onda de que o Ocidente e os Estados Unidos estão muito preocupados com ditadura, porque para eles o Bashar al-Assad é um ditador que mata o próprio povo. Já o Poroshenko, porque ele ganhou uma eleição, ele tem direito de matar a população, ele tem direito de exterminar a população inteira lá do Donbás, e é uma coisa absurda o que está acontecendo lá. Esses batalhões paramilitares, neonazistas, que massacram lá civis, inclusive eles colocam os próprios crimes deles na internet, entendeu? Não há nenhum tipo de tentativa de esconder o que eles fazem, porque é como se eles fossem o ISIS branco, né? O ISIS da Europa, esses neonazistas ucranianos. E isso não é dito aqui pela imprensa, não é mostrado, apenas alguns blogs de esquerda, ou alguns blogs independentes fazem esse tipo de trabalho, denunciaram aquela coisa, mas então eu estou acompanhando a situação desde aquela época. Então houve um acordo de Minsk I, que é porque, apesar de tudo, aquele povo do leste da Ucrânia conseguiu se armar e conseguiu derrotar o exército ucraniano 2 vezes, né? Primeira vez teve esse acordo de Minsk I e acordo de Minsk II, que inclusive eles nem queriam, porque eles queriam reconquistar mais territórios. Havia uma ilusão deles assim, de achar que poderiam reconquistar a Ucrânia inteira, mas não é uma coisa fácil de se conseguir, até porque nem todas as regiões são pessoas favoráveis à Rússia, né? Nem todas as regiões são pessoas realmente que querem, não que sejam nazistas, nada disso, mas eles sabem que se houver se a milícia do leste da Ucrânia reconquistar territórios, inevitavelmente reconquistar territórios é igual a levar a guerra para outros territórios. Então, quer dizer, essas regiões que estão sob o governo da Ucrânia, por mais que não gostem do governo, também, pior ainda seria se a guerra chegasse até eles. Então, há essa questão lá na Ucrânia. Então, quer dizer, há muita coisa acontecendo lá na Ucrânia que não é dito pela mídia internacional. Eu espero que eu tenha conseguido resumir a situação lá. Rodolfo, combatente do Nova Rússia contra os golpistas de Kiev, vai nos contar algumas das experiências que ele teve durante o período que ele se encontra aqui. Rodolfo, por favor, nos comenta a experiência que você teve na frente de batalha do porto de Mariupol, que fica no sul da Nova Rússia, inclusive onde os combates ainda continuam. Então, desde que eu cheguei aqui, os ataques de artilharia é constante, né? Teve um dia assim que não chegou a ter um ataque da artilharia ucraniana, e 2 semanas após eu ter chegado, eu vejo que da parte dos golpistas de Kiev, assim, há um ódio assim, bem grande do pessoal aqui da Nova Rússia, né? Eu cheguei a ser atacado por um carro, né? Esses fascistas aí que abriram fogo contra mim, mas ainda bem que não acabei ferido, acabei respondendo, não sei dizer se houve alguma baixa do outro lado ou não. E desde o tempo que eu estou aqui na região, eu escuto vários relatos aí de estupros cometidos aí pelos neonazistas, e um dos outros fatos marcantes também foram que eles pegaram prisioneiras femininas no complexo penitenciário, e onde elas estavam sendo escravas sexuais deles, e as que tentavam resistir acabavam sendo mortas. Como têm sido os confrontos com artilharia entre as duas partes?
Tem sido constante, mas isso não nos intimida e a gente acaba respondendo da mesma forma que eles atacam, a gente responde também com a mesma moeda. Qual é a tua expectativa perante esse processo de paz? Ele, na tua opinião, é duradouro? O que você espera para o próximo período? Eu vejo isso aí como não for uma coisa que vai dar certo, porque já houve outros cessar-fogos e o pessoal da artilharia ucraniana, eles continuam atacando da mesma forma, e agora, acabando o inverno aí, eu espero grandes combates aí até o final do ano. Você tinha nos comentado antes da entrevista, você tem uma informação muito importante sobre o caso do Boeing da Malaysia Airlines, que foi derrubado no território da Nova Rússia. Você poderia explicar isso? Sim. Eu tenho alguns amigos que estiveram na frente de batalha na região de Mariupol, que eles são veteranos ali da região de Lugansk, ali, né? E eles me relataram aí que eles viram, né, esse caça ucraniano abater nesse avião aí. Eu cheguei até a ver vídeos, né, do avião em chamas, né, já caído. Estamos com o companheiro Rodolfo, que é um voluntário dos milicianos da Nova Rússia, que tem enfrentado o exército golpista de Kiev. E ontem, nos dias dos veteranos de guerra, na cidade de Donetsk, era o dia 23 de fevereiro, 24, né, de fevereiro de 2015, ele foi homenageado por atos de bravura na frente de batalha. Rodolfo, poderia nos comentar um pouco sobre esse fato? Sim, aproximadamente 3 meses, 4 meses eu cheguei aqui na Nova Rússia, e o pessoal aqui são super hospitaleiros, né? E eu tenho enfrentado algumas batalhas ali na região de Mariupol. Atualmente estou aqui em Donetsk e futuramente estarei mudando de estado para Lugansk, né? O que acontece? Desde que eu cheguei aqui, eu tenho visto muita coisa feia, principalmente os ataques da artilharia ucraniana, que tem matado milhares, centenas de civis, crianças, mulheres, mas isso não me assusta e eu vou seguir firmemente o meu objetivo, que é essa causa aqui de estar ajudando o pessoal aqui da Nova Rússia. Já tive vários amigos, tanto os brasileiros voluntários como o pessoal aqui da Nova Rússia ferido, e estamos aí para qualquer tipo de eventualidade aí. O clima não é dos melhores, mas isso não nos assusta. Rodolfo, o que motiva você e o que motivou você a fazer parte dessa luta? Eu tenho acompanhado pela televisão e pela internet o conflito desde o começo, e um fato marcante que chamou a atenção para eu vir para cá essas fotos de criança, de pessoas civis sendo mortos, massacrados pelo esse regime fascista de Kiev, né? No Brasil atualmente eu estava desempregado, eu cheguei até a vender a moto que eu tinha lá para vir para cá, e vamos seguir firmemente aí até o final dessa batalha. O que você recomenda para outras pessoas que tenham interesse em aderir como voluntários aos milicianos do Nova Rússia contra os fascistas e golpistas de Kiev? O pessoal ele pode estar se orientando pela internet, né? Muita coisa ali pela frente de solidariedade com a Ucrânia, né? Que apesar do nome ucraniano, ela é pró-russa, né? Chegando aqui, o pessoal vai ser bem recebido. Tem diversos batalhões aqui, tanto em Donetsk e em Lugansk. Atualmente eu estarei me juntando a uma unidade que terá brasileiros e russos em Lugansk, onde terá vários amigos meus que estarão chegando até o final do ano. Não precisa de muita coisa não. Chegando aqui, terá
liberar todo o equipamento, alimentação, alojamento, armamento, tudo por conta do pessoal aqui da Nova Rússia. E quem quiser participar da luta, mas não participar da frente de guerra, essas pessoas poderiam participar em atividades de retaguarda, por exemplo? Sim, sim. Aqui no confronto aqui as pessoas poderão atuar em diversas áreas, tanto áreas humanitárias, pessoal que é socorrista, ou médico, paramédico, poderão ajudar de diversas formas, tanto na cozinha ou como outras formas também. Estamos com o companheiro Rafael Santos, um dos voluntários brasileiros na Nova Rússia, que ele está se recuperando de uma ferida no hospital na cidade de Donetsk. Pai Rafael, poderia nos relatar a sua experiência na frente de batalha quando você foi ferido? Bom, eu fui ferido no dia 18 de janeiro. Eu estava... fomos atacados por diversos dias por Mariupol, a Nova Odessa, pelo exército de Azov. E eles estavam nos atacando com bombardeios, diversos bombardeios na cidade, Nova Odessa. E nós, em resposta aos bombardeios, avançamos o fronte, buscando o combate. O inimigo recuou a cidade, nós dominamos um certo ponto da cidade e eles começaram a bombardear a cidade. No bombardeio, uma mina caiu próximo às minhas costas e 2 estilhaços dessa mina atingiu uma coluna vertebral e outro pulmão. Eu me machuquei, fiquei no chão, fui socorrido pelos meus companheiros, fiquei no hospital de Nova Odessa, viram a minha gravidade e me transferiram para Donetsk. Há quantos dias que você está se recuperando no hospital? Há uns 43 dias. E qual é a sua perspectiva após a sua recuperação completa? Eu irei voltar para o combate, eu irei combater até o fim. Eu estou esperando me recuperar e eu não sei quanto tempo vai demorar, porque foi muito grave o ferimento. Foi um estilhaço que se alojou na coluna vertebral, então eles falaram que ia demorar bastante. Então eu estou bem confiante aqui e assim que eu receber a alta eu vou voltar. E o que leva você a ter essa determinação para continuar a luta? Combater o imperialismo americano. O imperialismo americano, ele criou grandes guerras nos últimos anos. Criou a guerra do Afeganistão, criou a guerra do Iraque, criou a guerra da Líbia, criou a guerra da Síria. O imperialismo americano, ele tem criado guerras a fim de lucros financeiros, lucros de banqueiros. E aqui na Nova Rússia, essa guerra não é só dos russos que moram na Ucrânia, essa guerra é do mundo todo. Essa guerra é para combater o imperialismo americano. O imperialismo americano ele tem estado por trás desse golpe da Ucrânia. Então, é dever do mundo combater o imperialismo americano. Почему em Ucrânia e após essa guerra eu vou me sentir um cidadão da Nova Rússia. Terei todo o direito. Não vim para isso. Vim para combater o imperialismo americano. Mas eu fui tão bem recebido aqui pelos russos, fui tão bem recebido aqui pelas pessoas e estou me sentindo em casa, apesar de não entender quase nada. Tenho estudado bastante e aprendido pouco, mas eu tenho me sentido muito bem aqui e pretendo continuar após a nossa vitória na Nova Rússia. Não, tá, viagem. Ele
ele tem criado Introduce yourself, please. What is your name? My name is Rodolfo. Where are you from? I Brasilis. You're from Brazil. How long are you here in Donbass? And I go in Donbass and fighting regime fascist Kiev. So when did you start fighting? 9 months. For 9 months. Do you like this place? Do you like the country, the people? Yes, I like in Nova Russia. I like peoples. Would you like to stay here, for example, to take the citizenship of Novorossiya and become a citizen of this new country? And now in Nova Russia is very hot. It is similar and climate Brazil. So for you it will be fine if you stay here from the climate point of view, yes? It will be alright for you to stay here because the climate is like in Brazil. Yes, yes. I had here in December. A big problem is very cold. Very cold. Very cold. It's in a position froze my fingers, froze my feet, and now no problem. Summer is okay here. Yes. How many friends? Friends, I have 16 friends in Donbass. What is the attitude of your family that you decided to come to the war to Donbass? Your parents, what do your parents think about you coming here? Do they support you or not? My mother have a big preoccupation, and because I fight in Donbass, I know go in Brazil before no finish fighting. Erwana Castelia. En effet, l'Occident, aujourd'hui, par ses gouvernements, est soumis à la dictature américaine. На самом деле, народы Европы, государства Европы, они сейчас находятся полностью под диктатурой Соединенных Штатов Америки. Mais il y a une grande différence à faire entre les gouvernements et les peuples. Необходимо всегда отдавать себе отчет, что есть большая разница между простым народом Франции и ихними управляющими, правителями. Depuis le mois d'août, nous avons des jeunes Français qui sont venus rejoindre les forces armées de la République. Французы находятся здесь с августа месяца. Ces Français se battent sur votre territoire et veulent participer avec courage au combat pour l'honneur et la liberté. Французы борются здесь вместе с русскими и борются за свободу и за счастье народа Донбасса. Je suis très fier et je vous remercie de l'accueil que vous avez réservé aux Français. Votre accueil sera éternellement dans nos cœurs. Я очень вам благодарен. Я благодарен за прием наших французских друзей. И хочу сказать большое спасибо народу Донбасса за радушие. Et nous allons essayer de nous montrer dignes de cet amour que désormais nous portons pour votre cause. И мы обязательно будем достойны этого приема и этого радушия вашего. Merci de tout mon cœur. Большое спасибо от всего сердца. Товарищи, тут рядом еще волонтеры французы, ополченцы. Пожалуйста, поприветствуем их. Donc, les volontaires, Guillaume, les deux Guillaume. Волонтеров зовут Guillaume. Guillaume Lestrade. Guillaume Lestrade.
médical. Гийом Лестраде, он медработник. Спасибо большое. Yannick Lozak. Yannick Lozak. Yannick Lozak. Je suis vétéran. Depuis 30 ans, je me bats dans différents conflits avec l'OTAN. Он ветеран, военный человек, он в течение 30 лет, его военная карьера. En tant que médecin sur les lignes de front. Работает врачом. Au vu de ce qui s'est passé ici, de ce qui se passe avec la population civile, и увидел все, что здесь происходит, вот этот ужас, который происходит, когда украинские нацисты уничтожают мирное население. Malgré que je sois retraité et vétéran de guerre, несмотря на то, j'ai décidé de venir ici несмотря на то, pour aider la population civile et aider les soldats sur les lignes de front à essayer de sauver le maximum de vies, malgré la pauvreté des moyens qu'on a sur place. И он приехал сюда с одной целью: помочь гражданскому населению, помочь раненым солдатам, помочь республике, потому что он медик, и медик должен это делать из любой страны. Et récemment, nous étions à Cherokino et toute l'unité médicale a été, une grande partie a été blessée au combat parce que nous avons été bombardés. Они были в Широкино, и часть французов, они были ранены в то время, когда они оказывали медицинскую помощь нашим солдатам, в том числе солдатам Новороссии. Et donc, après un mois d'hôpital, nous sommes ici et nous travaillons pour remonter une unité médicale afin de pouvoir repartir sur le front. Он лично тоже был ранен и месяц находился в госпитале, а сейчас вот они будут работать в госпитале здесь, в Донецке, ну вот с целью оказывать медицинское содействие. Voilà, je vous remercie. Он вас благодарит. Le dernier volontaire que je veux vous présenter, Rodolfo, qui lui, il a traversé l'Atlantique puisqu'il est du Brésil. Rodolfo у нас из Бразилии. На самом деле здесь не только французы. Donc, samba. Cheguei aproximadamente há 3 meses aqui na região de Donbass e estarei lutando junto com vocês aí contra o regime fascista de Kiev. Il est venu ici pour lutter contre le régime fasciste de Kiev. Он приехал сюда, чтобы бороться с фашистским режимом Киева. Et il est ici avec plusieurs autres camarades du Brésil. И здесь сейчас находится несколько еще человек из Бразилии. Donc actuellement nous avons un Brésilien qui est engagé au combat dans un bataillon cosaque. Сейчас один из бразильцев, он находится с казаками в Луганске. Un autre Brésilien qui a été blessé au dos. Еще один ранен находится в госпитале. Par un éclat à Chirokino. Ранен в Широкино. Et qui va sortir de l'hôpital pour rejoindre la ligne de front avec ses camarades Rodolfo et Raphaël. И тот, кто, соответственно, вот ранен, он, когда выйдет из госпиталя, обязательно пойдет сражаться на стороне Новороссии. Merci encore de votre accueil. Спасибо огромное за ваш прием. Mira na trincheira, quando quiser fogo.
You mean, oh, while we are doing some recon, in the pieces of just Nova Russia just conquered from the airport, we found a lot of ammunition, even some RPGs and missiles from the Ukrainian, and we, like gentlemen that we are, we just give it back. From where? From our position. What do you mean? From the flag? From our flag, from the Brazilian flag, so they know who's giving back. So it's an anti-tank basic hollow charge RPG rocket. And we just taped a bunch of plastic explosive on it. Why? Well, we figured first of all it's gonna make a bigger boom, so it will be more entertaining. And also when it hits the tank, it might take out a large portion of reactive armor with it. So it will make the tank more vulnerable to the other rockets that will come after. Problem is that it might sway the rocket a little, so we don't know if it will work, so we'll see that when we try it out. Ready? Ready, sir! So when we start shooting, just take aim and fire. 1, 2, 3, fuego! Where did it detonate? It detonated 200 meters before the Ukraine's position, because the highest distance of the RPG is 500, 600 meters, and then the rocket destroys itself. It was just a small provocation to see how was their reaction, everything, testing their position. They just fired one mortar back. I'm quite disappointed. I hope a little bit more. They're not playful today. Рафаэль, расскажите, пожалуйста, как вы оказались на аэропорту? Вы ведь до этого воевали в другом месте. Как вы вообще попали туда? Ну, когда они поменяли мое место здесь до Донецке, в область войска Донского, мы били первый Гуровка, один позиции, который я забил, тоже на передовой, но там бил не так сильно, как в аэродром. А потом я вернулся в Донецк, уже сколько, 3 недели назад. А потом наше отделение все на передовой Песке. Мы помогли на фланг в аэродром, в аэропорт, где есть это маленькая высоту, это муравейники, это укропская позиция. Так мы попали туда, приказ был. Понятно, то есть на помощь, да? Как я понимаю. А скажите, пожалуйста, как получили ранение? Я и моих родов наблюдал врагом. Пошли на разведку, чтобы посмотрели в оппозицию, если было какое-то движение и так далее. Один момент они видели нас, постоянно так получилось, но это раз они попадали к нам, сильный огонь был, из пулемета, чёсы. Я думаю, что это раз тоже ГС был, потому что это ранение, которое у меня было, это не мина, и тоже не миномет. Это должен быть ничего больше легче. За это надо бить АГС, граната не изъят, такая дистанция была 800 метров, которую нас били от врагом. Так. А как сейчас себя чувствуете? Как ваше здоровье вообще? Очень ли тяжело или, может, легче становится? Как вы вообще сейчас? Все хорошо. Через несколько недель мне нужно вернуться уже на поле боя. Через несколько недель уже на поле боя? Ничего себе! Рафаэль, скажите, пожалуйста, какая-нибудь помощь? Мы, возможно, можем обратиться и к нашим зрителям, читателям, и сами также. Может, вам нужна какая-то помощь? Нет, ничего не нужно, все нормально. Все, что надо, есть. Лекарства есть, врач есть. Как к вам относятся врачи? Как отношения? Да, хорошие отношения. Шутим друг друга. Мне не нравится это. Я уже убегал в больницу 1 раз. Убегали из больницы? Да, когда я попал в мое подразделение, мой командир был очень злой со мной. Сказал, что ты здесь, надо стоять в больнице. Так. Я поняла.
Спасибо вам большое, что смогли ответить на вопросы. Выздоравливайте, пожалуйста, побыстрее. Я тоже хочу побыстрее. Да, и храни вас Бог, и спасибо большое, что вы с нами здесь, что вы неравнодушны остались к нашей беде. Спасибо вам. Пожалуйста. Что считаете нужным? Только это. Ну, имея в виду советскую кокарду, конечно, служить России. Союз? Ну, из Беларуси. Ну, в принципе, нет, я присягу давал Советскому Союзу, я это дома всем говорю, что я как бы Беларуси не давал. Тогда давайте говорить. Родная его. А то за Россию могут и за измену Родины. Так, готовы? Выписка из приказа номер 140 от 01.04.2016 года о награждении бойцов и командиров вооруженных сил Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, проявивших особую доблесть. За отличное выполнение заданий командования вооруженных сил Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и проявленное при этом личное мужество приказываю наградить медалью за боевые заслуги бойца вооруженных сил Новороссии Родолфа. Поздравляю вас с наградой. Наградные документы. Тем же приказом за отличное выполнение заданий командования вооруженных сил Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики и проявленное при этом личное мужество приказываю наградить медалью за боевые заслуги бойца вооруженных сил Новороссии Стебихова Сергея Викторовича посмертно. Награду прошу передать семье. Служу Советскому Союзу. Спасибо. Спасибо. Так. Все? С награждением все, Михаил? Да. Давайте ко мне. С награждением все, Михаил. Давайте ко мне. Ну, ходил по очереди. Да мы приехали сейчас. Заходите. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Lima, sou o criador do canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo e como vocês que são inscritos antigos sabem, eu falo muito sobre a questão na guerra da Ucrânia, praticamente desde o início do conflito, quando eu tinha meu outro canal, né, que foi deletado, enfim, uma longa história aí. Bom, e eu procuro trazer informações sobre os brasileiros que foram como voluntários para o leste da Ucrânia para lutar pela resistência na região do Donbás, uma resistência que ocorre nas províncias de Donetsk e Lugansk, cujo povo pegou em armas para resistir contra o governo ucraniano que começou um extermínio da minoria russa do país. Na verdade, eles matam qualquer um que se opõe ao novo governo, que foi imposto lá desde 2014, cujo presidente atual se chama Petro Poroshenko, que é um oligarca que, junto com outros oligarcas da Ucrânia, eles pagam paramilitares neonazistas para realizar massacres contra civis no leste da Ucrânia. Enfim, se você quiser saber mais, eu vou deixar o link aqui embaixo com os documentários, todos os documentários que eu legendei sobre a Ucrânia. Bom, mas indo agora para o assunto, eu achei por acaso
esse vídeo aqui, esse artigo aqui de um jornal lá de Cascavel, no Paraná, e que fala sobre o voluntário que se uniu lá à resistência. Bom, vamos saber um pouco sobre ele aqui. Eu também, se eu não me engano, eu havia visto um vídeo dele naquela página Frente Brasileira de Solidariedade com a Ucrânia, mas eu não sabia o nome dele. Agora esse jornal aqui está explicando um pouco a história dele. Vamos dar uma olhada aqui. Cascavelense luta na guerra civil da Ucrânia. Por que um jovem cascavelense arriscaria sua vida lutando em um país desconhecido? Conheça a história de Luiz Davi. Tá a foto dele. Não morra e não seja capturado pelos inimigos. Essa foi a frase que Luiz Davi da Silva, 21 anos, ouviu do pai ao deixar Cascavel com uma missão que poucos teriam coragem de encarar: ser voluntário e integrar o exército separatista da República Popular de Donetsk, que tenta se desligar da Ucrânia e se integrar à Rússia. O conflito começou em 2014, quando iniciou o processo de separação do leste ucraniano, após a Crimeia ser anexada à Rússia. Luiz Davi conta que vinha acompanhando o desenrolar dos conflitos, que culminou com a queda do presidente pró-russo Viktor Yanukovych, que precisou abandonar o poder após reprimir o levante popular denominado de Maidan, nome de uma praça de Kiev onde teve início a insurgência. Esse Maidan aqui foi o golpe, tá, gente? Que é uma nova tentativa de golpe, né, chamada Revolução Colorida. Nova entre aspas, né, já foi usada várias vezes, que é você provocar protestos, pagar manifestantes, pagar pessoas para protestarem contra o governo, ou se apropriar de manifestações que já existem contra um governo para derrubá-lo, visando derrubá-lo. E nessas manifestações, quem estava na linha de frente, a vanguarda armada dessas manifestações em 2014, esse golpe chamado Euromaidan, houve essa insurreição aí. Depois os nazistas tomaram postos chaves do governo, como o Ministério da Defesa e o da Educação. E os nazistas lá, os neonazistas, têm um poder imenso, né, nesse novo governo. Continuando aqui. A onda de manifestações exigia maior integração com a Europa. O novo presidente Petro Poroshenko também não teve apelo popular no leste da Ucrânia e os separatistas pró-russos ganharam força. O jovem cascavelense, que diz ser adepto do eurasianismo, movimento cultural e político russo, começou a se interessar pelo conflito e manteve contato com o paulista Rafael Luzvarg, um tenente da milícia popular de Donbás, integrante do grupo militar Team Vikernes, um grupo especial dentro do batalhão Viking. Ele obteve informações sobre como se integrar nas forças revolucionárias e decidiu ajudar os separatistas. Como tinha experiência militar no exército brasileiro, surgiu o convite e ele não pensou duas vezes para embarcar rumo à Ucrânia, onde ganhou a patente de soldado especial. Bom, aqui ele fala que faz parte desse movimento cultural chamado eurasianismo. Também é conhecido como quarta teoria política. Mais tarde eu faço algum vídeo aí falando um pouco mais sobre essa quarta teoria política, que é um movimento liderado por Alexander Dugin, né? É um movimento bem polêmico aí. Eu não sou eurasiano, para você que está aqui novo no canal, eu sigo a ideologia comunista. Mas eu faço um vídeo aqui que eu até achei uma ótima crítica marxista a essa quarta ideologia política, quarta teoria política, né? Uma crítica marxista à quarta teoria política, e vai ser interessante falar aqui sobre isso, que é até um artigo da Nova Cultura, eu vou falar mais tarde sobre isso. Bom, mas alguns militantes lá seguem essa quarta teoria política. Alguns ficam acusando de que o Donbás não se deve apoiar a Nova Rússia porque o pessoal lá é eurasiano. Mentira. Alguns grupos não são todos. Lá a resistência no Donbás é bastante diversificada. Lá tem comunistas, cristãos ortodoxos, monarquistas, batalhão de mineiros, batalhão de cossacos, tem esses batalhões eurasianos. Enfim, tem vários tipos de ideologia nessa região chamada Donbás. E grande parte da população lá é bastante ligada à ideologia socialista.
Eu entrevistei aqui um ucraniano que nasceu lá em Donetsk, e ele diz que lá as pessoas têm muita nostalgia com relação à União Soviética, período soviético, já que depois que a Ucrânia se separou da União Soviética e posteriormente à degradação econômica e política da União Soviética, a Ucrânia perdeu bastante do seu potencial econômico. A Ucrânia caiu num abismo de crises que dura até hoje, né? Culminou aí com essa guerra civil aí. Continuando aqui, como tinha experiência militar no exército brasileiro, surgiu o convite e ele não pensou duas vezes para embarcar rumo à Ucrânia, onde ganhou a patente de soldado especial. A viagem começou em Foz do Iguaçu até o aeroporto de Guarulhos, onde o cascavelense embarcou para Madrid e de lá fez conexão para Moscou. Passou por Rostov até chegar ao estado de Donetsk, onde se integrou aos revolucionários. Todos os integrantes do Team Vikerme são estrangeiros. Para ser aceito, no entanto, é necessário falar russo, ter conhecimento e conhecer o alfabeto cirílico. Luiz Davi fala russo, inglês, espanhol e ainda arranha o idioma. Mas por que um jovem cascavelense arriscaria sua vida lutando em um país desconhecido? Luiz Davi conta que sempre gostou e se interessou pela cultura russa. Ele lembra que a Rússia é parceiro comercial do Brasil e integra os BRICS, o bloco econômico formado pelos 5 países em emergência: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Sou a favor da cultura eurasiana, diz. O jovem voltou recentemente da Ucrânia para resolver algumas questões familiares, mas pretende retornar. Foram 3 meses envolvidos com a guerra civil e dias de muita intensidade. Classifico como uma experiência única. Voltei mais forte mentalmente, muito mais inteligente, seja na questão humanitária e também na questão intelectual, porque eu lá ajudei muitas pessoas, ajudei a fazer parte da história. Eu sou parte da história do leste da Ucrânia. Cada tiro dado lá é uma mudança na história. O que eu fiz lá, os meus filhos vão estudar futuramente, diz. Combate. Foram vários combates, alguns extremamente fortes, e Luiz Davi diz que por muitas vezes correu o risco de morrer. Toda noite eles bombardeavam nossa base ou nas proximidades da base, relata. Quando estava nas trincheiras também sofriam bombardeios do exército ucraniano. Entre os brasileiros não houve baixa, mas o tenente Rafael Luzvarg chegou a se ferir. Nenhum brasileiro morreu, mas muitos amigos russos morreram, conta. O governo da Ucrânia considera os separatistas como terroristas e tenta contê-los, mas o cascavelense rebate com veemência as acusações de terrorismo. Ele diz que a Ucrânia está bombardeando os próprios cidadãos, já que o leste europeu continua sendo o território ucraniano, mas lembra que o governo de Kiev cortou o fornecimento de alimentos, remédios, luz, combustível e até a aposentadoria dos idosos que moram na região leste. Quem é o terrorista? Somos nós ou eles? Indaga. Os rebeldes pró-Rússia têm seus alojamentos, ganham refeição e um salário como ajuda de custo. Sem revelar o valor, Luiz Davi diz que é um valor razoável que supera o salário mínimo brasileiro. Sou nacionalista. Para quem pensa que Luiz Davi da Silva, ao dedicar sua vida na luta armada em favor dos separatistas do leste da Ucrânia, ele esteja negando sua nacionalidade brasileira, está redondamente enganado. Apesar de criticar seu país pela bagunça política, ele garante ser um nacionalista. Sou brasileiro, sou patriota, sou nacionalista e principalmente regionalista. Eu amo muito o Sul, amo muito o Paraná, tanto que na minha farda eu usava a bandeira do Paraná. Conta. A bandeira do Paraná estava estampada também no colete e na boina do soldado pró-Rússia. Ele lamenta que as escolas do estado dediquem pouco espaço para ensinar a história do Paraná. Para ele, isso faz com que as pessoas que saiam do estado esqueçam suas raízes. Luiz Davi pretende retornar aos combates, reencontrar os companheiros de luta armada e posteriormente voltar a Cascavel. Ele pretende prestar concurso para a Polícia Militar do Paraná, mas somente após o fim da missão. Desde pequeno sempre gostei do militarismo, sempre pensei em ser policial militar, é o que eu tenho como vocação. Se não der certo, fico por lá para fazer vida na Rússia, diz. Bom, tá aí a entrevista. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais alguma informação sobre o leste da Ucrânia, postem aí nos comentários. Sempre que eu tiver mais alguma informação aí sobre os voluntários estrangeiros, principalmente do leste da Ucrânia, eu vou mostrar aqui para vocês. Com o tempo eu vou também fazer mais vídeos explicando a situação na Ucrânia, porque eu cheguei na conclusão que tem muita gente que ainda não entende direito o que está acontecendo lá.
E muitas vezes a pessoa vem criticar alguma coisa, mas às vezes nem é por mal, é que ela está sendo bombardeada aí. Quando a imprensa fala, a imprensa brasileira, né, fala sobre a questão lá na Ucrânia, sempre com aquela visão maniqueísta, né, anti-Rússia. Então dá a entender que a Rússia está invadindo a Ucrânia, e entre outras coisas, né? O que a gente vê por aí, inclusive muitos vídeos tendenciosos aqui, inclusive um eu até critiquei aí, de outro canal famoso aqui, canal militar. Bom, então as pessoas não entendem realmente o que está acontecendo lá, não entendem, não viram os massacres que os ucranianos fizeram contra os russos, os pró-russos lá no leste da Ucrânia, antes mesmo de começar a guerra. O próprio jornal, a reportagem aqui, deixa um pouco essa confusão, porque dá a entender que só há guerra porque a Rússia anexou a Crimeia. Não é verdade. Começou muito antes essa guerra. A ideia de fomentar uma guerra ali ter uma visão estratégica para os Estados Unidos, que é manter uma guerra acesa na fronteira com a Rússia. A Ucrânia sempre foi um país usado como uma ponta, uma cabeça de ponte para você poder invadir a Rússia, historicamente, e isso está acontecendo lá, uma luta ali, dois revolucionários do leste da Ucrânia, que é a população ucraniana que pegou em armas para lutar contra o governo golpista, e alguns voluntários lá da Rússia que foram ajudar, e de outros países também, como ele, por exemplo, entendeu? Então, como eu falei, a resistência lá é muito diversificada. Então, se você vê alguém falando, porque eles são isso, eles são aquilo, desconfie muito desse tipo de discurso, assim, discurso simples, né? Que falam sobre a questão do leste da Ucrânia. Bom, eu vou deixar alguns links aí na descrição, vou deixar aqueles links, como eu falei, a playlist de documentários, vocês se atualizem do que está acontecendo na Ucrânia. Tem documentários muito bons ali, que eu vou deixar nessa playlist, tem documentários de cenas incríveis assim da guerra, de mostrar os aviões bombardeando lá diretamente a trincheira, e os primeiros rebeldes lá não tinham nada, eles ficavam tentando acertar o caça com metralhadora, e até conseguir uma quantidade de armas, até a Rússia mandar ajuda humanitária e mandar armas demorou muito para acontecer. Mas enfim, esse é o vídeo que eu tenho para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem me ajudando aí, dando like no vídeo e principalmente compartilhando e ajudando esse vídeo a conseguir 300 visualizações em menos de 24 horas, que isso aí ajuda muito o canal a crescer. Os dois últimos vídeos vocês fizeram isso, muito obrigado. O vídeo ali sobre o Trump, que tinha... Os terroristas queriam construir um muro na Síria, e que tinha até uma foto do Trump na capa ali de deboche. Teve 300 visualizações. O último vídeo que eu repostei aqui do Nicolás Maduro também teve muitas visualizações. Então, espero que vocês continuem assim, continuem fazendo com que esse canal cresça e me ajudem a fazer esse vídeo também chegar a 300 visualizações em menos de 24 horas para meu canal poder crescer. Então, muito obrigado. Fiquem aqui e se informem sobre conflitos internacionais com uma visão diferente do que é mostrado na mídia ocidental. Um abraço e até a próxima. Eu acho que na questão da Ucrânia, na questão atual da Ucrânia, o mais importante para a gente aqui no Brasil é a questão do Rafael. E o governo golpista do Temer e a sua área internacional não move uma palha, né? E o cara tá sofrendo tudo quanto é tipo de tortura, sendo sodomizado nas prisões ucranianas, que é uma parte da esquerdinha fedorenta aqui brasileira que fica falando que o cara é isso, que o cara é aquilo. Mas o que importa, na verdade, é a solidariedade, né? A gente tem que ter solidariedade, independentemente das porcarias que o cara fala em internet, porque o que baliza hoje a porra dessa esquerda brasileira nojenta é meme de internet.
e aí acaba por deixar o cara numa situação onde o cara tá tendo a sua dignidade humana sendo violada dentro daquelas prisões lá, infectas, lá, imundas, certo? E preso injustamente, porque o Tratado de Minsk deixava o cara fora de qualquer tipo de potencial para ser preso pelas forças ucranianas, e o cara foi preso. E o cara foi preso ilegalmente, e a gente não vê ninguém falando nada aqui no Brasil, e muito menos o Itamaraty ou... Cavalcante, só um adendo, vale lembrar que ele não estava na Ucrânia mais, né? Chamaram ele de volta. Isso. Prenderam ele num voo que ele estava indo para a Inglaterra, né? Esse voo foi desviado e foi desviado para a Ucrânia. Então, assim, uma coisa muito estranha, né? Um procedimento muito estranho, e assim, a gente não vê uma parte responsável aqui do governo brasileiro, nem das pessoas que deveriam estar protegendo os direitos humanos, essa coisa toda. Ninguém está falando nada, né? Então, eu acho que essa parte é a parte mais importante, né, de todo esse problema que está acontecendo na Ucrânia. Acho que essa é a parte mais sensível para nós brasileiros, né? A gente fazer uma campanha para tentar amenizar, né? Porque eu vi o vídeo do Cristiano Alves, ele falando sobre a situação do Rafael. Ele fala das divergências que ele tem com o Rafael, e isso é normal, né? Mas o que fazem lá com ex-combatentes do leste da Ucrânia são coisas bárbaras, assim, né? Então o próprio Cristiano, ele fala que a intenção desses nazistas lá na Ucrânia é pegar os rebeldes e acabar com a alma dos rebeldes, né? Então ele deixa o ser humano sem alma, né? Porque para eles a tortura, que é um método reacionário, de extremo reacionarismo, eles utilizam isso com fartura, né, dentro das prisões ucranianas contra os rebeldes que são presos lá naquelas prisões grotescas lá da Ucrânia. Então eu acho que a gente deve, né, como internacionalista, eu acho que a gente deve pautar sempre a questão do Rafael, né? Por cima de qualquer divergência que a gente tem que pautar o assunto da Ucrânia, sempre visando a situação do Rafael, que está preso de novo, e está numa prisão ucraniana novamente, certo? Os relatos das coisas que se fazem lá contra o ser humano dentro dessas prisões lá são coisas terríveis. São coisas terríveis. A gente tem que pautar isso. Eu posso fazer uma interferência no Eduardo aí, pedir fazer um pedidinho pro Cavalcante? Pode. Assim como eu não estou manjando nada de Ucrânia, de Síria, o Rafael, embora a gente tá do lado dele, evidentemente, né? Porque acima de qualquer coisa é um brasileiro, um cidadão brasileiro, que não merecia esse descaso da embaixada brasileira, né? Enfim. Mas assim, faz um histórico pra gente, Cavalcante, de quem que é o Rafael, de onde ele apareceu, por que ele foi para a Ucrânia, por que um brasileiro vai para a Ucrânia, né? Assim, na verdade, a pergunta é, quais os fatos que levaram ele a ser preso pelos neofascistas lá na Ucrânia? Assim, como é o que eu falei, nesses casos de leste europeu, assim, eu sou todo atrapalhado, eu não entendo nada.
E assim, de todos eu sou o mais tapado. Então, se me esclarecer, vai esclarecer, eu acho que para 1 milhão de negros aí. Então, O se Rafael, puder, eu agradeço. o Rafael, ele é um jovem, né, brasileiro. Ele teve a oportunidade de servir em algumas unidades militares. Ele é um combatente nato, né? Então ele é um cara que gosta da guerra, independentemente de que lado ele esteja representando nessa guerra. Ele sempre deixou isso muito claro, né? Ele gosta de combater, ele gosta de armas, ele gosta do poderio militar, dessa coisa dos combates, das guerras. E ele não é um... Desculpa eu te interromper, ô Cavalcante, Sim. mas assim como para mim, para muita gente, ele pode parecer um tanto meio maluco, né? Porque assim, gostar de arma, guerra, essas coisas, e aí depois ir lá para atravessar o mundo, ir lá para a Ucrânia, quer dizer, ele é um cara consciente ou é um cara meio doidão? A princípio, ele é um cara meio doidão, certo? Mas assim, ele sempre, a vida dele foi predisposta a fazer esse tipo de aventura. Então ele serviu na Legião Estrangeira, né, da França. Ele passou um período na Legião Estrangeira. Ele passou um período lutando nas Farc, né, da Colômbia. Ele foi policial militar em São Paulo. Ele foi policial militar no estado do Norte, que agora eu não me lembro se foi Roraima, se foi... Não me lembro qual foi o estado do Norte, mas ele também foi lá oficial da PM lá, por um breve, curto espaço de tempo. E ele tentou fazer medicina na Rússia, porque ele é um russófilo, certo? Ele é um admirador incondicional da Rússia. E lá, no curso de medicina, né, que ele iniciou o curso de medicina lá, ele desenvolveu essa paixão pela Rússia, pelas coisas da Rússia, essa coisa toda, e se prontificou, né, quando estourou a guerra, né, lá no leste da Ucrânia, se prontificou a participar dos combates em prol de Donetsk, da Rússia, da Nova Rússia. Aí ele galgou alguns cargos lá, né, dentro do exército lá, foi promovido lá, né, porque ele demonstrava algumas coisas de combate, essa coisa toda. E aí ele saiu, né, do voluntariado lá e voltou para o Brasil. Me parece que ele iniciou um relacionamento com uma menina aqui, brasileira, aqui, alguma coisa nesse sentido. E ele estava amparado por esse pacto, né, esse pacto que foi assinado entre a Rússia e entre a Ucrânia, né, de que esses combatentes eles não seriam perseguidos, essa parada toda, que é um armistício ali, né, que não vale de muita coisa, mas tá no papel. E aí ele estava aqui no Brasil e foi convidado, teoricamente, através de e-mail, para trabalhar numa empresa de navegação, né, de navio, de transporte de carga em navio, e que essa empresa era sediada, se não me falha a memória, em algum país da África. E aí os caras mandaram um e-mail para ele, disseram que tinha interesse nos serviços dele, que gostava do currículo militar dele, e que isso era para evitar, esse serviço seria um serviço de segurança, né, desses navios, para evitar os piratas, né, parada toda. Ele estava precisando de grana, não pensou duas vezes, conversou com o advogado falou que era temeroso, né, temerário, ele viajar de novo para a Europa, aquela coisa toda, mas que, teoricamente, né, o direito dava a ele
trânsito para ele poder chegar até lá no país lá que ele precisava fazer lá os trabalhos lá. Acontece que esse e-mail era algo fraudado, né? Essa empresa, na verdade, ela não existia. E quando ele chega na Inglaterra, o voo dele é desviado pelo serviço secreto ucraniano, que é a SBU, e o avião dele vai para a Ucrânia, para Kiev. Lá ele recebe voz de prisão, é preso, sofre um julgamento incondicional lá, tanto é que esse julgamento ele foi anulado, e ele é condenado a 13 anos de prisão lá na Ucrânia, e ferindo todos os tratados, todas as coisas que a Rússia teria assinado até essa data. Acontece que esse julgamento foi anulado. Mais uma vez, a embaixada brasileira, o Itamaraty, não fez nada para tirar ele de lá. Ele foi trabalhar no mosteiro, né? Porque o governo brasileiro não ajudou ele a sair de lá. Inclusive, tem até uma parte do Fantástico que fala que a representante lá da Embaixada do Brasil fala: mas ele não falou nada. Se a gente soubesse que ele estava livre, a gente tinha levado ele para o Brasil de volta. O cara estava entrando e saindo toda hora na embaixada e eles não sabiam qual era a situação do cara. Aí ele foi reconhecido dentro desse mosteiro que ele estava trabalhando como padeiro, né? E esses caras que são paramilitares lá na Ucrânia, que são fascistas paramilitares. Parabéns aí à esquerda brasileira que apoiou a grande revolução das massas na Ucrânia, né? Parabéns aos morenistas aí, né? Essa praga identitária dos infernos. E reconheceram ele dentro do mosteiro, fazendo pães. Perguntaram se ele era o brasileiro que lutou do lado dos coisas. Ele tentou se desvencilhar, não conseguiu. Os caras pegaram ele, desfilaram com ele no meio da rua, dizendo que ele era assassino de soldados ucranianos. Levou ele até um tribunal. E de lá ele saiu preso novamente desse tribunal. Ou seja, o cara está preso totalmente irregular. Não tem condenação contra o cara, porque a condenação que ele recebeu foi anulada porque o julgamento foi completamente viciado e a própria justiça ucraniana reconheceu que o julgamento foi nulo. Ele está numa cadeia, sem condenação, e nós, brasileiros, que ficamos aqui vendo problemas, 1 trilhão de problemas no nosso país, a gente não consegue enxergar o problema do Rafael Luvardi lá na Ucrânia. Parece que o cara é invisível, né? Diga-se de passagem. Então, assim, o histórico do Rafael é esse. Ele foi um cara polêmico nas manifestações de 2013, aquele negócio todo. Ele foi preso em São Paulo, né? Uma lata de Nescau. E foi julgado, aquele negócio todo. Aí foi absolvido porque não tinha prova contra ele, de manifestações, aquela coisa toda. Ele é um cara contraditório ideologicamente, certo? Então, algumas pessoas falam que ele é fascista, outros falam que ele é nazista, outros falam que ele é comunista. Enfim, cada um fala uma coisa diferente, mas o que está aqui em questão não é a ideologia do Rafael. O que está aqui em questão, para além da ideologia dele, se ele tem ou não, é a questão dos direitos humanos e das coisas que o cara está sofrendo lá, entende? Essa última vez que os caras da SBU prenderam ele, os caras estapearam o rosto dele no meio da rua, cuspiram na cara dele. Então, se os caras estão fazendo isso em frente às câmeras, você imagina o que esses caras não estão fazendo por trás das câmeras, brother. Entendeu? O Cristiano Alves, ele fala que tem relatos lá desses caras que são presos, certo? E esses caras são estuprados continuamente. Fazem os caras tomar esperma. Entende? Então, assim, é uma coisa absurda, que nem nas prisões do Brasil tem isso, cara. São caras de uma facção
brasileira ficar com essas gracinhas de estupro, de essas paradas, nem as facções aqui elas aceitam essa porra. Lá na Ucrânia, isso aí é território livre. Entende? Então o cara tá lá sendo violado, ele não fala nada porque é da índole do cara não falar. Ele é um combatente, ele é um militar, então ele não fala nada das coisas que acontecem com ele. Provavelmente essas coisas vão morrer junto com o cara, mas a gente sabe o que está acontecendo. Entendeu? E a diplomacia brasileira, ninguém, os apoiadores lá de fascistas lá da Ucrânia, essa merda identitária que tem aqui no Brasil, que ninguém fala nada. Tá todo mundo de bico calado, assistindo o cara ser estuprado, assistindo o cara ser violado. Nenhum direito humano do cara está sendo respeitado e nem aqui, nem em lugar nenhum está falando nada. O único veículo de comunicação que fala alguma coisa, alguma permanência do Rafael, é o Ópera do Daniel, do Ortega. Que de resto não tem ninguém falando nada. Não tem ninguém falando nada. Olá, meu nome é Eduardo Lima, esse aqui é o seu canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. Antes de mais nada, eu peço que você já dê um clique aí no like para me ajudar e deixe seu comentário sobre esse vídeo aqui, que eu vou falar sobre os brasileiros que estão lutando lá no leste da Ucrânia contra o governo de Kiev. O governo lá que foi implantado em 2014, depois de um golpe de Estado. Vamos dar uma lida aqui nessa matéria da Folha de São Paulo. Mais detalhes vocês olham aí que eu vou deixar na descrição, vou deixar nos comentários aí vídeos para entender a guerra na Ucrânia com a visão do outro lado da história, né? Uma visão não deturpada pela mídia que geralmente fica do lado dos interesses norte-americanos nessa guerra. Vamos dar uma olhada aqui. Brasileiros em guerra contra a Ucrânia nem pensam em retornar ao país. Pelo menos 2 deles permanecem nas forças da província de Donetsk, que tem apoio da Rússia. Reportagem de Ian Boechat, vocês podem ver aqui da Folha de São Paulo. Vai estar na descrição também, para quem quiser dar uma olhada. Ian Boechat, Donetsk. Preso na Ucrânia desde fim de 2016, o brasileiro Rafael Luz Vargas é o único estrangeiro detido por Kiev sob acusação de terrorismo por ter lutado ao lado dos rebeldes separatistas apoiados pela Rússia no leste do país. Luz Vargas alistou-se como voluntário poucos meses após o início dos conflitos, em setembro de 2014. Rapidamente se tornou um combatente conhecido das forças que declararam independência da Ucrânia nas províncias de Lugansk e Donetsk, já na fronteira com a Rússia. Apesar de ser o mais famoso, ele não foi e não é o único brasileiro a pegar em armas ao lado dos rebeldes apoiados pela Rússia. Como ele, entre 10 a 15 cidadãos brasileiros cruzaram o Atlântico e boa parte da Europa para lutar contra o exército ucraniano. Hoje, ao menos 2 deles permanecem nas províncias rebeldes e seguem atuando com as forças de segurança da República Popular de Donetsk. Vamos dar uma olhada aqui. Pessoal, vocês acompanham meu canal. Eu vou deixar o link na descrição também sobre os documentários aqui. Tem mais de 40 documentários sobre a guerra na Ucrânia que eu tenho certeza que vocês vão gostar, com imagens do campo de batalha e dos conflitos lá, desde o golpe até os massacres que se seguiram, enfim. Tem muita coisa aqui. Meu canal era muito maior, só que ele foi bloqueado aqui pela novas regras, que na verdade são censura aqui do YouTube, que acabaram derrubando meu outro canal que tinha 26 mil inscritos. Enfim, eu estou começando aqui, o pessoal está me ajudando, agradeço a todo mundo aí que tem conseguido inscritos para mim e que tem compartilhado. Vamos continuando aqui. Irina Tromitova, 42 anos, descobriu que seu marido tinha um caso com uma vizinha quando os dois foram mortos por um morteiro disparado pelas tropas ucranianas, enquanto namoravam na casa de campo da família. Isso é muito comum lá. Os ucranianos estão destruindo casas, estão mirando em alvos civis lá no leste da Ucrânia. Eles querem fazer uma limpeza étnica mesmo. E apenas com a ajuda dos voluntários e com a ajuda do povo que pegou em armas, essa limpeza étnica não foi concluída.
e a mídia se silenciou sobre essa limpeza étnica que o governo da Ucrânia quis fazer. Para vocês verem como quando há um genocídio provocado por um governo aliado do imperialismo, isso é completamente escondido pela grande imprensa. Irina Dunk, 35 anos, é prefeita da pequena cidade de Zaitsev, cortada ao meio pelas trincheiras das tropas rebeldes separatistas e pelo exército ucraniano. Ela observa mais uma casa destruída. Veterano de guerra da União Soviética com o Afeganistão, na qual perdeu a visão de um olho. Nikolai hoje só vê vultos pela casa em Zaitsev, na Ucrânia. Acima, Irina Simonova e a filha conversam dentro da casa em Zaitsev, na Ucrânia. Tamara, mulher de Nikolai, vive em casa semi-destruída em Zaitsev. A filha dela mora em uma casa do lado controlado pelos rebeldes e eles não se veem há 3 anos. Tem muito essa questão aí de que muitas pessoas ficaram do lado da Ucrânia, do lado no sentido que eu estou falando, não no sentido de apoiar o lado em que estão, mas no sentido de que a guerra chegou até eles e a guerra dividiu o país literalmente, né? E muitas famílias ficaram divididas entre os dois lados da guerra, divididas no território. Não necessariamente quem está no território da Ucrânia apoia a Ucrânia, o governo da Ucrânia e vice-versa, né? Casas, edifícios e estruturas destruídas por ataques recentes nos dois lados da fronteira na guerra da Ucrânia. Casas, edifícios e estruturas destruídas por ataques recentes nos dois lados da fronteira na guerra da Ucrânia. Interior de uma das casas destruídas no combate entre o exército e rebeldes em Zaitsev, no leste da Ucrânia. Soldados ucranianos posicionados nas trincheiras instaladas na pequena cidade de Zaitsev, dividida ao meio pela guerra. Parede de uma escola em Zaitsev, no leste da Ucrânia, a cidade dividida pelo conflito entre rebeldes e o exército. Soldados ucranianos posicionados nas trincheiras instaladas na pequena cidade de Zaitsev, dividido ao meio desta guerra. Soldados rebeldes vigiam por meio da abertura de uma das trincheiras montadas em um posto. Avançaram a 50 km de Donetsk, na Ucrânia. Imagens de santo e um rádio amador são empilhados em uma das trincheiras dos rebeldes ucranianos perto da cidade de Donetsk. Soldados rebeldes se preparam para o combate na região de Donetsk, na Ucrânia. Sepultura rebelde separatista morto em batalha no ano passado no leste da Ucrânia. Misha, filho de Sasha, comandante de um destacamento de soldados rebeldes que lutam contra o exército da Ucrânia no leste do país há 4 anos. Rafael Luzvak vive em Donetsk, perto da Rússia. Bom, aqui um erro da reportagem, né? A própria reportagem diz que ele está preso e aqui diz como se ele estivesse vivendo em Donetsk. Ele está preso em Kiev. Na verdade, ele foi solto e depois prenderam ele de novo. E eu não sei. Ele foi linchado na rua, né, pelos neonazistas ucranianos e depois eu não sei direito o que houve com ele, onde ele está agora. Mais informações eu falo para vocês, quando eu souber. Eles saíram de todas as regiões do país e tinham objetivos muito diferentes entre si. Alguns buscavam apenas aventura, outros treinamento militar. E ainda que eles foram para as trincheiras acreditando estar diante da última batalha da Guerra Fria. Entre os combatentes que saíram do Brasil havia um estudante de comunicação, um ex-boxeador frustrado, um policial militar e até mesmo um militante de um partido de extrema esquerda que levou seu filho de 17 anos para experimentar a vida no que acredita ser uma guerra contra o imperialismo americano. O ponto em comum entre todos eles é Rafael Luzvak. O ex-PM paulista se tornou uma espécie de garoto propaganda dos rebeldes e, com o apoio de um grupo organizado em Moscou, fazia parte de uma estrutura que auxiliava os brasileiros a chegarem ao leste da Ucrânia, viajando de ônibus pelo interior da Rússia.
A narrativa de que esta é uma guerra entre os neocomunistas e nazifascistas levou milhares de estrangeiros para os campos de batalha. Os maiores contingentes foram os de franceses e espanhóis, mas gente de todo mundo com os mais diferentes objetivos desembarcou no leste do país no segundo semestre de 2014 para lutar. Entre os latinos e os brasileiros formaram o maior contingente. Rodolfo Cunha Cordeiro, 30 anos, um ex-segurança particular de Presidente Prudente, chegou em novembro de 2014, seguindo a rota estabelecida pelos recrutadores. Comprou um voo até Moscou e lá foi recebido por um grupo de russos que o colocaram em um ônibus até Lugansk. Ali ele foi integrado a um batalhão internacional que recebia gente de todo mundo, a maior parte dela sem nenhum tipo de treinamento militar. Logo no começo, nos colocaram em batalhas pesadíssimas no front mesmo, afirma. Eu servi lá com 2 brasileiros. Os 2 acabaram feridos perto de Mariupol, cidade no sul da Ucrânia, hoje sob controle de Kiev. Quanto ao paulista, que permanece vivendo em Donetsk, assim como um dos brasileiros feridos. Rodolfo gosta de ser chamado de MacGyver, assim mesmo com a grafia portuguesada do personagem da série de televisão. Gosta também de dizer que decidiu abandonar a vida em Presidente Prudente para ajudar as pessoas no leste da Ucrânia contra as ameaças fascistas que sofriam. Rodolfo, no entanto, admite que nem sabia exatamente onde ficava Donetsk, que não entendia exatamente do que se tratava a guerra a qual estava indo lutar. Preciso admitir que havia uma dose grande de aventura. Eu sempre gostei da vida militar, diz ele que recusa a peste de mercenário. Nunca ganhei dinheiro aqui, o que nos pagam mal dá para viver, diz. Bom, gente, aqui está o mapa da Ucrânia. Aqui, ó, Donetsk e Lugansk, que é a cidade de Mariupol, onde houve essa batalha que ele falou aí. Vocês podem ver. E aqui fica Kiev, bem distante. Hoje mora em um pequeno quarto sem banheiro em um edifício destinado a estudantes no centro de Donetsk. Tem uma vida espartana, recebe o equivalente a cerca de R$700 por mês e trabalha nas forças de segurança do Ministério do Interior da República Popular de Donetsk, o que ele chama de uma espécie de polícia federal. Ainda vou para o front, mas em geral fico na retaguarda, afirma ele, que deixou o exército após romper os ligamentos do joelho. Rodolfo serviu com o Rafael Luzvarg e outros brasileiros por vários meses. Estiveram juntos em diferentes batalhas e, assim como o paulista preso, também é considerado um terrorista pela Ucrânia. Ele agora é cidadão da República Popular de Donetsk, carrega orgulhoso o passaporte que não é reconhecido por nenhum país do mundo, mas que lhe dá o direito de entrar e sair da Rússia quando bem entender. Quando está de folga, sempre caminha pelas ruas de Donetsk, com as quase 10 medalhas que recebeu por seus serviços em batalha. No coldre, carrega uma pistola soviética Makarov. Foi prêmio de guerra, peguei de um soldado ucraniano que morreu em batalha, diz. Ele tem pouco contato com outro brasileiro que vive em Donetsk. O rapaz de 28 anos foi ferido 2 vezes em batalha, caminha com dificuldades e não quer se identificar. O jovem, assim como Rodolfo, pretende seguir vivendo na província rebelde. Os dois vêm de famílias de classe média baixa e afirmam não ter oportunidade no Brasil, preferem seguir a vida distante de casa. Aqui conquistaram um reconhecimento que dificilmente teriam como segurança privada ou motoboy. Minha vida é aqui agora. Tenho um bom currículo como militar, não tenho nada para fazer no Brasil, diz Rodolfo, enquanto mostra a coleção de documentos que comprovam a autenticidade de suas medalhas. Uma delas, concedida a ele por rebeldes cossacos, carrega o rosto do presidente Vladimir Putin. Aqui, eles corrigiram aqui, pessoal. Olha. Erramos, o texto foi alterado. Versão anterior da galeria, conflito no leste da Ucrânia, identificava incorretamente a foto 17, o brasileiro Rafael Luzvarg, como MacGyver Rodolfo. A legenda foi corrigida. Por isso que estava foto do Rodolfo ali dizendo que ele estava em Donetsk. Corrigiram o erro aqui. Bom, gente, então esse aí é o meu vídeo de hoje. Ainda bem que eu espero que vocês tenham gostado. Obrigado a todo mundo que tem me apoiado aí. Sejam bem-vindos aí os novos inscritos. Se é a primeira vez que você está vendo esse vídeo, eu peço que vocês vejam os vídeos anteriores, porque meu canal traz notícias e vídeos
exclusivos legendados para português dos conflitos na Ucrânia e na Síria principalmente. E aqui no meu canal tem muitos vídeos dos campos de batalha. Então, gente, muito obrigado a todo mundo que tem apoiado. E como eu digo sempre, ajuda esse vídeo aqui a chegar a 300 visualizações em menos de 24 horas, para que ele fique mais bem posicionado nas pesquisas de busca do YouTube. Obrigado, gente. Curtam esse vídeo, se inscrevam no canal и até a próxima. Против фашистского режима Киева. Я вступил в отряд Юните Континенталь. Это интернациональный отряд, в нем есть французы, сербы, бразильцы, и все они сражаются за дело народа Донбасса. Мое имя Родолфо. Здесь я нахожусь уже почти 3 месяца, в этом самом подразделении Юните Континенталь. Наша основная задача – обучение и боевая подготовка тех, у кого нет военного опыта. Это иностранное военное подразделение, и все мы здесь помогаем в борьбе против киевского фашистского режима. Я слежу за ходом этого конфликта с самого его начала по бразильскому телевидению. По ТВ же узнал и о существовании Юните Континенталь и решил вступить в него для борьбы с агрессивным киевским режимом. Мне 28 лет. До моего приезда сюда я работал в частном охранном агентстве. Что касается реальных ситуаций и боевых действий, мы работаем здесь на контрольно-пропускных пунктах, осуществляем досмотр, но в последнее время украинская артиллерия наносит сильные удары по нашему району, но нас это не сильно беспокоит. Климат, конечно, не слишком дружелюбный, но, как я уже сказал, это меня не пугает. Я психологически и физически хорошо подготовлен. Rodolfo, como é que brasileiro do estado de São Paulo vem combater para a Ucrânia, neste caso para a República Popular de Donetsk? Então, eu tenho acompanhado desde o começo o conflito pela internet, pela televisão, e tenho visto aí muita morte de civis aí, um massacre, né, por parte desse regime fascista de Kiev, e aí resolvi prestar solidariedade ao povo aqui da Nova Rússia. Mas foi por isso? Porque viu essas mortes que disse e porque acha que veio para combater o fascismo, é isso? Isso, vim para combater o fascismo aqui, né, e o pessoal separatista aí, prestar o total apoio a eles. Mas essas coisas não se decidem assim, digo eu, de um dia para a noite, ou seja, não decide no momento, vou para a Ucrânia combater. É um processo que vai evoluindo? Sim. Atualmente no Brasil eu estava desempregado, né, eu cheguei a vender uma moto que eu tinha lá para comprar as passagens e resolvi aí apoiar a causa, né, porque eu tinha acompanhado desde o começo, como eu já tinha dito, e resolvi prestar solidariedade aí porque o pessoal estava sendo massacrado, né, por parte dos neonazistas e uma limpeza étnica, né, no pessoal russo falante. Podemos dizer então que está aqui por uma questão ideológica? Isso, uma questão ideológica. Abordou esta questão, esta sua vinda para cá com a família? Sim, eu comuniquei a minha família e tive total apoio deles. O Rodolfo é casado? Não, atualmente eu sou solteiro. E os seus pais apoiaram a vinda aqui para a Ucrânia? Sim, apoiaram minha vinda aqui para a Ucrânia. A partir do momento que toma a decisão de vir para a Ucrânia, como é que o processo se desenvolve? Estabelece contactos, fala com alguém? Há alguém no Brasil ligado ao conflito aqui na Ucrânia? Não, eu tinha contato já com alguns combatentes aqui, tanto do pessoal da Ucrânia, do Exército Popular, como também alguns brasileiros também que estavam em outros estados, e através desses contatos aí eu consegui chegar aqui. Não é barato viajar para a Ucrânia. Como é que financiou esta sua viagem? Então, como eu já tinha dito, eu vendi uma motocicleta que eu tinha no Brasil aí e gastei em torno aí de uns 5 mil reais, né, que é a moeda do Brasil. Para chegar até à Ucrânia. E depois aqui como é que subsiste? É pago, tem um vencimento, apenas lhe dão de comer e equipamento? Eu estou aqui como voluntário, eu não recebo nenhum tipo de pagamento, porém eu recebo do Exército Popular armamento, alojamento e alimentação totalmente por conta deles. Portanto, tem as despesas todas pagas? Sim, eu não tenho nenhuma despesa no caso aqui, né? O Rodolfo é de
São Paulo, estado de São Paulo? Sim. Isso. Viajou para onde? Para Kiev, presumo? Não. Não. Eu, antes de vir para cá, eu fiquei um bom tempo na Rússia, né? E depois acabei vindo para cá. Portanto, esteve a receber treino? Não. Eu fiquei um tempo lá como turista, né? E depois acabei vindo para cá. Depois os contactos na Rússia trouxeram-no para cá, foi isso? Sim, no caso seriam os contatos aqui de dentro, né? Na Rússia eu não tive nenhum contato com ninguém lá, não. Até, tive muita dificuldade, né? Porque eu não sabia nada de russo e lá aprendi muita coisa. E depois de chegar aqui, foi integrado no regimento? Como é que foi? Sim, quando eu vim para cá, eu vim para uma unidade internacional, né? Que tinham franceses, espanhóis, sérvios, brasileiros, mas eu estou em trânsito para ir para uma unidade em Lugansk. Rodolfo tinha treino militar, cumpriu o serviço militar no Brasil? Positivo, já tinha treinamento militar, sim, trabalhei muito tempo também com segurança privada no Brasil, já tenho uma bagagem boa já. Podemos saber que tipo de treino é que teve no Brasil? Tropa, serviço militar normal, tropas especiais, foi o quê? Foi um serviço básico, porém eu tenho aperfeiçoado vários cursos particulares, né, após isso aí. Chegado aqui à agora República Popular de Donetsk, qual foi o seu primeiro ponto de trabalho, digamos assim, luta? Eu atuei bastante ali na região de Cherokina, né? Participei também de alguns conflitos ali em Mariupol, né? E cheguei em Donetsk há menos de uma semana e estou em trânsito aí para Lugansk. Lugansk, mas os maiores combates agora estão em Mariupol, não vai para lá? Eu não tenho conhecimento como que está a situação lá agora, depois que eu saí de lá, né? Mas também ali a região que eu estou indo ali também é uma região próxima a Debaltseve, onde também teve bastantes conflitos intensos também. Rodolfo, como é que analisa todo este conflito no leste da Ucrânia? É um conflito que, pelo que eu vejo, vai demorar muito tempo ainda, hein? Tem muito pano para manga, como se diz lá no Brasil. Neste momento há um cessar-fogo, pelo menos no papel. Acha que o território que foi conquistado até agora pelas forças separatistas vai ficar como está, com a atual fronteira, ou existe ainda o objetivo de ir mais além e conquistar mais território? Até o momento eu não tenho esse conhecimento, mas esse cessar-fogo por parte da Ucrânia, eu vejo que eles vão quebrar esse cessar-fogo como tem feito já muitas outras vezes. A região onde eu estava, ela era bombardeada constantemente, mas isso não assustava eu nem meus companheiros. Eu vim para cá preparado tanto fisicamente como psicologicamente e estou preparado para qualquer tipo de eventualidade. Do outro lado há a mesma acusação, que são as forças separatistas a quebrar o cessar-fogo, não é verdade? Então, o pessoal da artilharia ucraniana, eles têm atacado constantemente, né? É lógico que o pessoal aqui também teve uma resposta, mas por parte da artilharia ucraniana era constante. Eles é que quebram o cessar-fogo? Não entendi. A artilharia ucraniana é que quebra o cessar-fogo? Sim, a artilharia ucraniana tem quebrado o cessar-fogo, né? Vamos ver agora com esse novo acordo aí, qual que vai ser a ação deles, no caso. Ainda em termos ideológicos, disse-me que considera o regime ucraniano fascista. Vladimir Putin é um democrata? Não sei te responder. Não sabe? Não sei. Agora você fez uma pergunta difícil. E aqui as pessoas nesta região de Donetsk, o que é que o Rodolfo acha que as pessoas querem mesmo? As pessoas, elas querem separar essa região da Nova Rússia aí, da Ucrânia, né, que o pessoal aqui são dois povos em um país aí, né, o pessoal dessa região fala russo e, pelo que eu vejo, eles não querem fazer parte da Ucrânia. Não acha que as pessoas estão fartas de guerra? Sim, né, porque a história desde o começo do país também, da época da União Soviética, sempre foi uma região assim de bastante conflitos, né.
Aquilo que tem visto nestes últimos meses que tem estado aqui, que sentimentos, que sensações é que lhe provocam? Eu vejo nas pessoas assim, nas regiões de conflito, assim, medo, pânico, né? Mas eu tenho sido bem recebido aqui na região, aqui o pessoal demonstra um carinho muito grande pelo pessoal estrangeiro que tem apoiado a causa aí, veio defender eles, e isso para mim é muito gratificante. Tem uma ideia de quantos combatentes estrangeiros é que estão aqui na região? Eu não tenho conhecimento. Do lado separatista, claro. Eu não tenho conhecimento da quantidade, mas eu posso te afirmar que tem várias nacionalidades. Já encontrou algum português? Português ainda não. E já pensou, Rodolfo, o que é que vai fazer quando a guerra terminar? Eu não penso até o final da guerra. Eu penso no seguinte, no meu objetivo é apoiar o pessoal até o fim. Mas quando esse objetivo estiver concretizado, o que é que vai fazer? Não sei, futuramente pode ser que eu venha morar aqui ou voltar para o Brasil, mas eu não tenho planos para o momento, não. Não está aqui, digamos assim, só porque gosta de andar na guerra? Não. Em motivo algum eu vim para cá como fosse um safari ou turismo. Isso para mim é coisa séria. Eu larguei minha família, meus amigos no Brasil. Eu estou arriscando minha própria vida por algo ideológico aqui, defender o pessoal aqui na Nova Rússia. E faria isso tanto no Brasil também, se fosse o caso. Já viveu algum momento assim que sentisse a vida mesmo em risco? Sim, em vários momentos. A região que eu estava mesmo, os bombardeios eram constantes, chegaram a atingir algumas casas assim, onde a gente se hospedava, né? Já tive muitos amigos feridos, companheiros mortos em combate, tanto tive também companheiros brasileiros que ficaram internados bastante tempo, tem alguns ainda que se encontram em tratamento devido a esses ataques da artilharia ucraniana, mas isso não me assusta e eu vou continuar na causa. Mantém contacto com a família, o que é que vai dizendo e o que é que lhe vão dizendo do Brasil? Sim, mantenho contato sempre que posso com a família no Brasil e eles apoiam a minha luta aqui de todas as formas possíveis. Ok, Rodolfo, muito obrigado. Olá pessoal, meu nome é Eduardo Lima, esse aqui é seu canal Eduardo Lima Anti-Imperialismo. E hoje eu estou aqui mais uma vez com vocês, dessa vez para dar uma notícia bastante interessante e bastante feliz aí para a família do voluntário brasileiro Rafael Luiz Varg. Rafael Luiz Varg, para quem não sabe, ele é o voluntário brasileiro que lutou em vários batalhões nas milícias de Donetsk e Lugansk contra o governo golpista de Kiev. E esse voluntário brasileiro, depois de ter servido, ele voltou ao Brasil e depois ele foi chamado para uma entrevista de emprego, uma suposta entrevista de emprego em numa certa região, agora não me lembro qual, só que era necessário fazer uma escala na Ucrânia, se eu não me engano é isso, né? Mais ou menos isso. E lá na Ucrânia ele foi preso, ou seja, era uma entrevista de fachada, era uma mentira para que ele fosse preso. E foi isso que aconteceu, ele ficou preso lá durante muito tempo, sofreu tortura e tudo mais, mas agora, felizmente, ele pôde ser trocado. Eu vi isso agora mesmo, isso aqui acabou de ser publicado aqui no excelente blog de geopolítica russo Coronel Kassad, e de manhã eu fui dar uma olhada aqui, que eu sempre passo as informações aqui para vocês, e aí eu levei um susto, assim, vi, caramba, finalmente ele foi libertado, né? Vamos dar uma lida aqui que vocês vão ver. Bom, vamos lendo aqui, a troca de prisioneiros de guerra e detidos entre Donetsk e Lugansk terminou. A República de Donetsk e de Lugansk as repúblicas de Donetsk e Lugansk transferiram 78 pessoas para a Ucrânia. A Ucrânia transferiu 129 pessoas para Donetsk e Lugansk, incluindo 5 funcionários do Golden Eagle, acusados de atirar na Euromaidan. Golden Eagle é a chamada Berkut, né, que é a polícia de choque ucraniana. Acusados de atirar na Euromaidan. Euromaidan era o protesto lá, que
na verdade era um golpe, uma revolução colorida na Ucrânia, né? E essa polícia de choque foi acusada de ter atirado nos manifestantes, eles foram presos. E agora eles foram trocados por prisioneiros, né? Além disso, outra pessoa será transferida para a Ucrânia separadamente em breve, sob a supervisão do OSCE, que é a Organização de Segurança e Cooperação da Europa. O número final pode mudar de mais 5 a 10 pessoas, mas a ordem aproximada dos números já está clara. Isso aí foi feito agora mesmo, tá, pessoal? Eu postei aí uma transmissão ao vivo da troca de prisioneiros e agora eles estão dando os primeiros resultados. Eu não postei no meu canal, não. Postei na aba comunidade. Dá uma olhada aí depois, talvez ainda esteja um vídeo aí da live. Bom, continuando aqui, das repúblicas de Donetsk e Lugansk, 2 pessoas se recusaram a ir para a Ucrânia. Da Ucrânia, 22 pessoas se recusaram a ir para Donetsk e Lugansk. Do lado das repúblicas de Donetsk e Lugansk, todas as pessoas transferidas para a Ucrânia eram cidadãos da Ucrânia. Da Ucrânia, mais de 80% das pessoas transferidas eram novamente cidadãos da Ucrânia, para que a Ucrânia mude facilmente seus cidadãos, né? Entre os trocados existem vários prisioneiros famosos. Vamos dar uma olhada aqui. Daria Mastikasheva, famoso no caso lá para a Rússia, né? E também aqui eu só conheci mesmo o brasileiro. Matt Logunov. E aqui está o Rafael Luzvarg, ó. O miliciano brasileiro da República de Donetsk, Rafael Luzvarg. Depois de chegar a Lugansk, o brasileiro planeja ir para a Rússia. Então, ele vai lá. Então, se você conhece algum familiar do Luzvarg ou algum amigo do Luzvarg, vai compartilhando esse vídeo para ele aí. O pessoal saber que ele está vivo e está sendo libertado. Bom, aqui tem mais um lutador, Golden Eagle, ou seja, lutador da Berkant, né, por esse choque, envia saudações para a Ucrânia. Ramon Fursov, soldado da 58ª Brigada das Forças Armadas da Ucrânia, que foi capturado após ser ferido durante uma batalha nas proximidades da vila da Crimeia. Em relação ao petroleiro Gorlovka Kadashev, eles escreveram nas redes sociais que ele estava nas listas, mas ainda não está claro se ele entrou na troca. A última vez que ele foi excluído no último momento. Aqui está falando, né? Bom, como listas completas publicadas, vamos preparar um material separado, né, com as listas completas. Bom, tá aí as primeiras informações. Então, fica aí, né? Mas, de novo, compartilha esse vídeo aqui para que mais pessoas saibam aí que o brasileiro foi libertado. Tá em Lugansk, na República Popular de Lugansk. E agora ele vai ir para a Rússia, né? Então, uma boa notícia aí de fim de ano para a família do Rafael Luzvarg. Então compartilhe isso aqui para que mais pessoas possam saber. Espero que eu seja o primeiro a dar essa notícia aqui e vocês vão espalhando aí para que outras pessoas saibam que o brasileiro Rafael Luzvarg foi libertado. Se você gostou desse vídeo, compartilhe esse vídeo até ele chegar a 300 visualizações em menos de 24 horas para que ele fique mais bem posicionado aqui na pesquisa do próprio YouTube. Se você for novo aqui, se inscreva, clique no sininho, ative nossas notificações, mas venha aqui todo dia, porque aqui tem vídeo quase todo dia, mas nem sempre o YouTube manda notificações. Obrigado e até a próxima.